E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em João capítulo 15, versículo 2. O tema de hoje é: o amor não se mede por uma régua. O amor não tem medida, ok? Não se mede por uma régua. Esse é o tema de hoje. Então, João capítulo 15, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Feche seus olhos. Senhor, que eu venha falar nesta manhã pelo Teu Espírito. Por isso, capacita-me conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Alinha minha alma, meu espírito no Teu Espírito, para que eu não possa falar por meio das minhas emoções, mas pela revelação e pelo Teu conhecimento. O Teu grande exército já está aqui. Hoje é um dia de destravarmos, Senhor, e abrir o entendimento a coisas que achamos que vivemos e passamos a entender que não vivemos. Ajuda a Tua igreja a se tornar a igreja que o Senhor deseja. Não é o que eu desejo, é o que o Senhor deseja. E eu vim nesta manhã para submeter ao que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Não, está muito fraco. Glória a Deus. Não, está muito fraco. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, que coisa linda. João, capítulo 15, eu vou ler rápido o versículo 1, fala: eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele é a videira. E meu Pai é o lavrador. Todo ramo estando em mim, olha o que Jesus fala, não der fruto, Ele o cortará. Quem cortará? Deus. Então, todo ramo que está em Cristo e não der fruto, Deus vai cortar, ok? Deus vai cortar. Aí ele continua aqui falando, olha que coisa linda, e tudo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Muito bem. Quando nós vemos essa parte do texto que fala, e todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais, ele fala que isso ele faz quando ele vê a obediência em nós. Abra primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Que diz assim: tendo purificado a alma pela obediência a... Eu quero ouvir você, a verdade. A verdade. Então, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, é a minha verdade? É a sua verdade? É a verdade de quem, igreja? Eu vou interagir com você hoje, ok? É a verdade de Deus. Faz de conta que aqui nós estamos numa sala. Ok? É a verdade de Deus. Ok? E com vista ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Por quê? Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? A qual vive e é permanente. Muito bem. Nós aceitamos Jesus, não é isso? Não é isso, Silvia? Nós aceitamos o Senhor, todo mundo sabe. Somos impactados. Lembramos do dia da nossa conversão. Lembramos, mas esquecemos de relatar e de lembrar todos os dias como Deus nos alcançou. E como fomos tocados por Ele. E qual foi o sentimento na qual fomos tocados por Ele.
Então passamos a conhecer esse Deus maravilhoso. Começamos a ir na casa, começamos a viver a palavra dele conforme as nossas limitações que absorvemos. Então, passamos de uma forma limitada, por não entender a palavra, passamos a viver no Senhor. Aí temos sede, ouvimos o pastor, ouvimos o líder, ouvimos o amigo, ouvimos o colega, ouvimos as redes sociais, ouvimos tudo, porque estamos cedendo, nós queremos ir, nós estamos apaixonados e nós amamos. Mas o tempo vai passando, e passamos a viver parte de uma sociedade cristã, uma sociedade, entre aspas, cristã. Então, passamos a nos encontrar nessa comunidade chamada igreja. E queremos fazer parte desta comunidade chamada igreja. E queremos que a nossa família, que muitas vezes também é cristã, mas muitos não são cristãos, comecem a ver que um Deus que habita em nós, nos usa e que somos cheios dele, que somos cheios da palavra e que somos cheios das coisas certas e queremos falar desse amor, queremos falar de Jesus, queremos falar para as pessoas que se elas continuarem não vão ser salvas, você está em pecado, e aí começamos a dizer, você está em pecado, a sua vida está em pecado, você tem que largar vício, você tem que largar isso, você tem que largar aquilo, você tem que largar tanta coisa, e começamos não só a ser aquela pessoa que foi impactada, mais do que isso, queremos ser aquela que fala. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer trabalhar em você. E aonde Ele fala esse texto, que é poderoso, de 1 Pedro. Ele fala exatamente aqui, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, a verdade de Deus, do reino de Deus, da palavra de Deus, que passa a abrir o nosso entendimento, nosso coração, nosso intelecto, onde a palavra de Deus ela é como uma espada, que ela penetra, ela separa cada junta, cada medula, ela separa a tua alma do teu espírito, ela vai trabalhando ao ponto que você não caminha pelas suas emoções, mas pela razão do Espírito dele, a razão do conhecimento da palavra dele, ela começa a fazer a grande obra. Mas nós não estamos preparados para dedicar tempo a essa mudança. O apóstolo Paulo, ele foi um exemplo de tempo, de dedicação a essa mudança. Ele se dedicou a viver esse lugar. Então, ele mesmo declara, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que ele podia trabalhar em si próprio, ele começou a fazer. Mas nós estamos nesse lugar. E nesse lugar, passamos a medir o amor. Então, nós medimos. Eu queria uma régua grande, eu não achei, viu? Mas eu falei, vai isso aqui, Jesus. Vou brincar com isso aqui, ó. Nós passamos a medir. Então, nós passamos a nos relacionar com Deus na medida que nós achamos que é verdadeira. E o falso, para nós, passa a ser verdadeiro. E o verdadeiro, na verdade, ele é falso. O amor, na comunidade cristã, família, relacionamento, fora, externo, ele é medido. Você vai medindo o amor. Então, você vive um falso amor, um amor mentiroso, um amor enganoso. Como, pastora? E aí foi que o Senhor começou a abrir minha visão. E Ele começou a me mostrar como a igreja do Senhor está de modo geral. Então, vamos lá. Que o Espírito Santo me dê a palavra de sabedoria para expressar. Aine, se alguma coisa eu não estou clara falando, porque às vezes a minha mente... ela está bem pontual, mas às vezes
meu raciocínio, quando eu falo, não acompanha meu pensamento acelerado. Ok? Minha mente é muito acelerada. Então, me fala para eu poder esclarecer. Se alguém teve dúvida, levanta a mão. Não entendi, pastora. Por que eu estou aqui embaixo? Porque é como se eu não estivesse numa igreja, estou numa sala com você. Ok? Tudo bem? Eu venho para a comunidade, eu faço parte desta comunidade. A comunidade do Senhor, que representa o corpo de Cristo aqui na terra. O corpo de Cristo aqui na terra não se limita em 4 paredes, mas eu vivo uma limitação de 4 paredes. Essa limitação de 4 paredes, eu vivo no meu relacionamento de amigos, supostamente amigos, eu vivo no meu relacionamento familiar, supostamente familiar, eu vivo no meu relacionamento pessoal, supostamente, e eu acredito que essa é a verdade. Então, eu começo a me unir a um relacionamento, a relacionamentos que são favoráveis. E é o que ele fala, exatamente o que ele fala no próprio versículo 2. Tendo purificado a alma pela obediência da verdade, com vista ao amor fraternal não fingido. Não fingido, interessante, não fingido. Ele fala de um amor não fingido. Então, nós passamos a nos unir num enredo, e eu quero te dar uma visão, né? Uma visão do inimigo. Eu quero que você abra Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, do versículo 4. Gente infiel, vocês não sabem que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha o que ele fala no versículo 8. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores de vocês. Não, essa parte eu vou pular. Vamos a essa parte aqui. Acheguem-se a Deus. Cheguem perto de Deus e ele achegará perto de vocês. Em outro texto ele fala, aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vós. Olha que poderoso, mas o versículo anterior ele fala, fuja do diabo. Como é que ele fala aí o versículo anterior? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, o que o diabo quer? O diabo quer, vem aqui, Fernanda, só como exemplo. O diabo quer que você viva um enredo de relacionamento fechado. Ele quer que você viva esse relacionamento. Então, eu faço parte da comunidade, eu tenho um vínculo de pessoas na casa do Senhor, nada errado, você tem amizade. Mas eu só quero viver esse lugar fechado. E esse lugar fechado, o diabo começa a agir no teu sentimento. Você começa a se sentir propriedade dessa amizade. Propriedade desse vínculo fechado. Propriedade desse relacionamento. Aí a Fernanda, Deus começa a curar a Fernanda, Deus começa a despertar a Fernanda a sair desse relacionamento medíocre. Esse relacionamento que me anula, sem ofensa. Não medíocre, porque medíocre, mediano. Isso, é lindo demais. Mediano. Amém? 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 Aqui tem um mestre aqui maior aqui para a glória de Deus, tudo para honrar a glória dele. Então, mediano. E eu acho que isso é formidável, eu amo esse lugar, eu amo esse clã que o diabo foi colocando. E eu começo a ter ligações que vão me anulando e me amarrando a esse lugar de relacionamento. E eu começo a viver aprisionamentos. Aí o diabo é sujo. Ele entra nesses relacionamentos. E daqui a pouco ele faz uma quebra. Nessa quebra, ele rompe. Vem aqui, Silvia. É porque você está perto, né? Então, vem aqui, Silvia. Estamos no relacionamento. Ele rompe, ele faz uma quebra. Na comunidade, não no relacionamento.
Um relacionamento, entre aspas, verdadeiro. A Fernanda sai da comunidade, sai da igreja. Ela sai da igreja. Ok? Ou ela quebra-se com a família. Vamos trazer para o âmbito pessoal. Ela brigou com o pai e mãe, ou ela brigou com um dos irmãos, ela sai da família. Você está entendendo? E aí o que acontece? Essa comunidade, esse lugar, esse grupo, ele se une, vem aqui, Silvia, a essa dor aqui. E junto fere-se a comunidade. Automaticamente fere-se a casa de Deus, automaticamente fere-se, pode sentar, obrigada, automaticamente fere-se com o Pai. Primeiro ponto, isso aqui é um ponto. Ok? Acompanhou o raciocínio? Faz sentido? Faz. É uma realidade, realidade. O Senhor foi abrindo meus olhos. É como se Ele me levou para um lugar muito alto e me levou a enxergar pelos olhos dele. Eu levei um susto. Ao mesmo tempo, você é uma pessoa importante, entre aspas, porque a Bíblia fala que somos todos iguais. Não existe maior, não existe menor. Somos todos iguais. E ele fala isso no texto de Lucas, que nós mencionamos na oração sexta-feira. Eu acredito, eu não lembro se é Lucas 6 ou Lucas 4, que ele fala que ele olha para o profeta Elias. O profeta Elias era uma pessoa comum, era uma pessoa com os mesmos sentimentos, com as mesmas dores, era uma pessoa comum. E aí ele olha para o profeta Elias e ele fala, era um homem como todos nós, e que era usado por Deus, como todos nós. Então, nós somos iguais. Porém, você se depara com uma pessoa influente. Então, vem aqui, Victor, exemplo, tá? Eu me deparo com alguém influente, alguém que faz parte do ministério de louvor. E aí, eu me aproximo dessa amizade. Eu quero fazer parte desta amizade. Eu quero fazer parte deste lugar. E eu quero caminhar com essa pessoa, porque esta pessoa é influente na comunidade. Amém? 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 Eu quero pedir que ninguém converse. Porque a palavra é com você. Como ela foi para mim. Amém? E aí, o que acontece? Eu quero fazer parte dele. E eu quero estar no meio dele. Então, eu não deixo ele se relacionar com ninguém. Faz sentido? Não deixo ele ter amizade com ninguém. E quando ele vai se relacionar com outras pessoas, eu fico irado. Eu me magoo, eu me firo. Faz sentido? Faz sentido? Você se depara com pessoas assim? Ou você, sem querer, você entrou nesse enredo? Esta palavra hoje é para a cura desta igreja. E você vai entender o porquê e o para quê disso. Eu paraliso a vida dele. Eu sugo a vida dele, espiritualmente inconsciente. E automaticamente eu me paraliso. Mas eu acredito que isso é o amor. O amor é isso aqui. Pode sentar. Eu me deparo com a família. Meu núcleo de amizades é só a família. Então, se resume só na família. Eu não dou espaço para a casa do Senhor. Eu não dou espaço para ter relacionamentos com pessoas que Deus quer que eu tenha na casa do Senhor. Mas eu me sinto em momentos desamparado, porque nem todo tempo a família não vai nos compreender. A família não nos compreende. Tem momentos que a gente não quer ouvir o sangue. Tem momentos que a gente quer ouvir um amigo que olhe para nós e diga a verdade. E que fala as coisas que tem que falar. Eu tenho vários amigos, mas eu tenho cada amigo para uma área. Eu tenho um amigo que é meu amigo, que me ouve, intercede por mim. E eu tenho um amigo que me fala a verdade. Eu pergunto, o que eu tenho que melhorar? E me fala a verdade, você tem que melhorar aqui. E eu amo isso, porque tem momentos que a gente tem que evoluir. E a gente tem que saber se a gente está avançando, se a gente está prejudicando, ou se a gente está frutificando.
Ok? E eu amo essas coisas. E aí, nós precisamos. E aí você se sente rejeitado, você se sente mal amado na casa do Senhor, você não se sente fazendo parte da casa, mas você acreditou que o amor que você vivia na casa de Deus era esse. Outra coisa aqui, vindo ao meu coração, outra coisa, o Senhor abrindo meu entendimento. Aquela pessoa que só caminha nesse grupo, tipo Fernanda, Silvia, como exemplo, ok? Essas pessoas se deparam que, de repente, quando duas delas saem, você se deparou sozinho. Essa pessoa se deparou sozinho na casa do Senhor, porque naquele dia não foi, naquele dia viajou, ou porque naquele dia ficou doente, ou porque não está mais nessa igreja, foi para outra igreja, e você se depara sozinho. O diabo começa a gerar em você a solidão dentro da casa do Senhor, dentro da comunidade do Senhor, dentro do corpo de Cristo. E nós passamos a sofrer. E é tanta dependência de um amor, é tanta dependência desse amor, que passamos a necessitar esse amor. E não conseguimos, sentimos falta, choramos, sofremos, nos anulamos. Quando não somos convidados aqui, não somos convidados ali. Vemos fotos, quantas vezes eu ouvi de pessoas. Vejo pessoas sendo convidadas para aniversário, se reúnem para comer, e eu não faço parte disso. E você começa a sofrer. E aí o diabo é sujo. Ele começa a gerar você. O que ele começa a gerar você? A rejeição ministerial. A rejeição do corpo, a rejeição da casa do Senhor. Muitos não têm, hoje talvez, uma rejeição paterna, de pai físico, família, mas foi gerado em si próprio a rejeição dentro da casa do Senhor, dentro do corpo. Aí, também tem aqueles que saíram, aconteceu que saiu, ele começa a cobrar de você um posicionamento contra a casa que você hoje faz parte. E você se tornou a isca de Satanás, para levar o alimento de falatórios de fofoca a essas pessoas. Inconscientemente. Forte. É muito forte. Mas, infelizmente, é uma realidade. E muitos relacionamentos foram fundados por amizade de uma mesa de fofoca. E não de uma mesa da palavra. Não uma mesa verdadeira. Esse é o caminhar do inimigo. E a forma que ele ri, e a forma que ele age sorrateiramente. E nós amamos esse lugar. Nós amamos fazer parte desse grupo. Nós amamos fazer parte desse lugar, que quando é um grupo tão fechado, que quando alguém posta algo, você só curte o que aquela pessoa postou, porque você ama fazer parte desse grupo seleto. Isso infla o teu ego, isso enche o teu ego, isso preenche o teu ego. E isso te leva a você para um lugar elitizado, medíocre, mediano. Isso é o que te alimenta. E você acha que isso é maravilhoso. Mas aí o Senhor, Ele me levou a um lugar alto. E nesse lugar alto, Ele me levou a enxergar um todo. E nesse lugar alto, Ele fala para mim: Sumaia, igreja, eu digo para vocês como Ele falou para mim. Eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para isso.
Nós temos Jesus, o Espírito Santo habita em nós, Ele que nos leva até o Pai. Não tem como você ser cristão e não caminhar com os três. Não tem como. A Trindade, ela não se separa. Ela caminha junto. Elas se conectam. Elas são unidas. Por isso que ele fala de um corpo que é regido e dirigido pelo cabeça que é Cristo. E ele nos leva a nos unir como corpo em um cabeça que é Ele. O Espírito Santo, a Bíblia fala, Jesus ele fala em João capítulo 15, ele traz para nós uma linda palavra, onde fala que Jesus, ele veio para passar tudo que ele recebeu do Pai. Ele foi obediente ao Pai. E ele transmitiu tudo que ele recebeu do Pai. E ele derramou o seu amor por nós. Ele nos amou como o amor do Pai. Ele nos amou sem separação, sem distinção, sem preferência. A cruz foi preenchida por um homem que não olhou quem você é, quem é as pessoas, mas por amor, o amor do Pai, que é a fonte inesgotável, levou o seu filho a um lugar, mas não por obrigatoriedade, mas porque o seu filho disse sim, eu estou junto contigo, Pai, eu estou contigo, e por meio do seu Espírito, ele alcançou o lugar que tinha que alcançar na cruz, a favor de você. Então, na cruz foi removida toda essa separação que nos impede a viver um amor dele. Então, ele me leva para um lugar alto para mostrar, Sumaia, esse é o meu amor. O meu amor não vem de pessoas. O meu amor, Sumaia, vem do Pai. Jesus veio para dizer, por meio do seu Espírito, que o amor dele vem do Pai. A igreja tem recebido migalhas, por se contentar com tão pouco. Você não foi chamado para pouco, você foi chamado para receber tudo o que ele tem para você. Uma igreja livre é uma igreja que sai desse lugar mentiroso, esse lugar de interesses, esse lugar que se une para abrir portas, esse lugar que se aproxima de pessoas, esse lugar que nos chama a um relacionamento que preenche o nosso ego, que traz elogios, mas que é uma falsa palavra, uma falsa verdade, uma falsa mentira, lembrando que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o erro e engano que você vive, e que muitos que estão com você, estão achando que esse é o amor. Porque se viu numa pandemia, tantas pessoas morrendo, e deparou pessoas morrendo juntos, achando que a vida acabou. Porque o amor dela estava baseado em pessoas, estava baseado no casamento, estava baseado na família. O teu amor está baseado no Pai. Ele é a fonte inesgotável, Ele é a estrutura inabalável, Ele que te leva a conhecer a verdade do que é o amor. O que é o amor? O amor não se mede. O amor não se mede. O amor não anula, o amor não aprisiona, o amor não tem interesse. O amor, ele é fácil acesso a todos. Eu amo sem distinção. A igreja, a comunidade passou a julgar as pessoas que não têm Cristo. A igreja passou a julgar as pessoas pela sua maneira de vestir, pelas suas tatuagens, por tudo.
Você não sabe o que é o olhar de Deus. Você precisa conhecer o olhar do Pai. O olhar do Pai, ele não é um olhar de julgamento, porque se ele tivesse julgamento, nem eu nem você estávamos vivos. O amor do Pai não tem distinção. Jesus, a Bíblia fala que ele nos leva ao Pai. Deus, ele é Deus da humanidade. Deu para entender? Ele é Deus da humanidade. Ele fez o mundo, ele fez a humanidade. Ele é Deus da humanidade. Mas quando nós vamos a Jesus, nós temos acesso não só de um Deus, mas de um Pai. Mas nós não acreditamos nesse amor de um Pai. Até nisso nós somos medíocres, medianos. Nós não acreditamos. Por quê? Porque a nossa geração, ela tinha muito respeito pelo pai e pela mãe. Então, nós chamávamos o pai e mãe de senhor e senhora. Eu cresci beijando a mão do meu pai. Então, imagina o negócio. Eu cresci baixando a cabeça, eu não podia olhar nos olhos do meu pai. Tamanho temor. Não tinha essa coisa de abraçar, de pular no colo, pular no pescoço. Não tinha essa coisa. Não tinha essa coisa. Mas a nossa geração, a geração dos nossos filhos, ensinou a pular no nosso colo. Ensinou o filho a deitar no nosso colo. Ensinou a ele conversar, a dialogar, trazer para perto. Mas o diabo sabia disso. O que ele fez? Ele trouxe a rede social para tirar você dessa atenção dada a seu filho. Então, nós não acreditamos que temos um Deus de acesso. Nós não acreditamos. Por isso, temos a dificuldade de chamar de você, que é algo próximo, íntimo. Por isso temos a dificuldade. Nos achamos no colo de Jesus, nos achamos nos braços de Jesus, nos achamos nos pés de Jesus, mas nós não nos vemos pulando no colo do Pai, nem tendo acesso direto ao Pai. Nós não conseguimos. Como vamos receber esse amor? Como vamos receber o amor original? Como vamos? Queremos pregar, pregamos a palavra, falamos da palavra, executamos a palavra, e Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é lindo demais, que Ele nos usa com a sua infinita bondade e misericórdia. E não temos um relacionamento direto. Quantos vêm de um casamento destruído? Por isso que o diabo quer matar a família. Porque matando família, mata a ordem de Deus. E você não consegue ter um relacionamento de pai, um relacionamento com Jesus, um relacionamento com o Espírito Santo, com uma família, como alguém que faz parte desse lugar. É forte ou não é forte? O que estamos vivendo hoje, pelo poder que há no nome dEle, esta igreja vai sair desse lugar, para um lugar ainda maior. Ela já vive um lugar em Deus, mas um lugar ainda maior. Ele fala exatamente aqui, 1 Pedro, versículo 1, capítulo 24, que ele fala... Vamos ler o 23, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente corruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Diga glória a Deus.
Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Olha o que ele fala no versículo 10 de João 15. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria seja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. O fruto vem do Espírito. Mas a alegria de permanecermos na palavra, porque Jesus é a palavra, é uma alegria dele que vem sobre nós. Então, a tua permanência na palavra é depositada em nós a alegria de Jesus. A alegria de fazer parte da obra do reino. A alegria de vivermos aqui na terra. Jesus mencionou isso como um homem que estava aqui na terra, para dizer que a alegria dele é derramada em nós. Ela vem para permanecer em nós. Então, caminhamos aqui na terra para viver a alegria do Senhor. Então, aonde está o seu contentamento? Aonde você tem vivido o seu contentamento? Quais são os teus limites do seu contentamento? Representa um lugar que você não está vivendo. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Eu quero que você preste atenção. Tem pessoas aqui que têm que ser curada. E eu não vim hoje para perder tempo. Quem veio perder tempo foi o diabo, porque hoje ele vai sair. Ele vai largar os seus sentimentos, suas emoções, que você acha que você vive, que você não vive. E aí ele continua falando com tanto poder. E eu volto a repetir, tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Assim como eu os amei, ninguém tem amor maior do que este. Aquele que deu a sua própria vida pelos seus amigos. Olha o que ele continua falando para os discípulos. Vocês, versículo 4, vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não os chamo como servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho chamado vocês como meus amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Poderoso. Um lugar em Jesus, um lugar no Pai. Somos chamados de amigo. Você quer um amigo? Ele é seu melhor amigo. Ele tem que ser o primeiro em tudo. Você quer o amor? O amor tem que ser primeiro para ele. Aí sim, nesse lugar, que você se depara nele, e que você começa a viver um lugar nele, desse amor, e permitir ele mostrar a verdade do seu amor, e a verdade de que é esse amor, você sim começa a olhar as pessoas como ele olha, e aí você começa a falar o que eu estou fazendo. Seu marido não é teu, ele é de Deus. Nem você de você mesmo, você é dele. Seus filhos não são teus, primeiro ele é do Senhor. Toda fonte de amor é dele. Como eu devo amar, como eu devo agir. O amor. Achei interessante. Até anotei aqui com caneta preta. O amor tem que ser desenvolvido. O amor tem que ser desenvolvido. E você só desenvolve o amor de Deus quando você busca esse amor. O amor pelas pessoas tem que ser desenvolvido. O amor do casamento tem que ser desenvolvido. Senão ele perde. Ele perde a graça, ele perde a alegria, ele perde o sabor. Ele perde o convívio. Ele perde a paciência. E nós precisamos desenvolver esse amor nele, somente nele. Então, eu tenho que lutar em ter um convívio com o Pai.
ir nele, em estar na presença dele, falar: Espírito Santo, me leva a esse lugar. Eu quero ter sede desse lugar. Em um lugar, somos chamados para viver um lugar nele. O Vitor, a Letícia, são um casal, mas eles são chamados separados para viver um lugar em Deus. Porque a Bíblia fala que a salvação ela é individual, ela não é coletiva. Uma das coisas que eu via muito no meu início da minha conversão, do meu esposo, ele falava: Sumaia, a salvação, ela não é coletiva, ela é individual. Você precisa mudar de vida. Então, quais são os seus interesses? Os seus interesses não podem ser acima dos interesses de Deus. Então, hoje, em primeiro lugar, nós vamos nos arrepender desse lugar que nós colocamos. Durante muito tempo, gente, eu sempre fui uma pessoa alienada, entre aspas, no sentido assim, eu nunca fui de observar ninguém, eu nunca fui de observar um lugar, eu nunca fui de observar a alma de uma pessoa, o comportamento de uma pessoa, eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu sempre trabalhei em áreas de produções. E, de repente, na caminhada no Senhor, e no momento em que, desde que o apóstolo Dolinte colocou a mão na minha cabeça, e ele começou profeticamente a falar da minha trajetória, o Senhor começou a despertar em mim um olhar que esquadrinha. Mas quando uma pessoa se depara em um olhar que ele começa a te usar, mas você não vive o verdadeiro amor de Deus, porque você não está nesse lugar com Deus, com o Pai, ok? Com o Pai. Você começa a caminhar medindo. Inconscientemente, você enxerga o erro, automaticamente o erro que você enxergou do seu irmão, você faz o quê? Você mede. Você termina medindo. E aí você fala: fulano tem esse problema, ciclano tem esse problema, fulano tem esse problema, isso aqui tem esse problema, esse aqui tem esse problema, esse aqui precisa de cura, esse aqui não sei o quê, esse aqui não sei o quê. E começa a vir um rolo. Vem um rolo. Só que eu, nessa área, eu era uma menina. Uma menina no ministério. Não menina de idade. Tá? Mas uma menina. Em como lidar com tudo isso. Quando o Senhor me tirou daqui, dessa necessidade, e Ele me levou para aqui, para esse lugar nele, um grande amor e uma grande compaixão tomou minha vida. Eu tinha essa compaixão, esse amor, mas vira e mexe, eu declinava a esse lugar. E era onde eu matava a minha carne todos os dias. Era um esforço para eu matar a carne. Era um esforço para amar. Era um esforço para continuar cuidando. Era um esforço porque eu não entendia o lugar da outra pessoa. Entendeu? Mas quando você vai para esse lugar, não existe mais isso aqui. Muitas pessoas que trabalham com aconselhamento, muitos pastores, por cuidar tanto daquela alma, daquela ovelha, que caminham com o seu amor, e que acham que é o amor de Deus, eles se sentem proprietários daquela alma.
se sente proprietários daquela ovelha. Eu quero te dizer que o dono das ovelhas desta casa é o Senhor. Ele decide quem entra, quem sai, que vem para outro ministério. A única coisa que me entristece não é quando vai para outro ministério. Duas coisas me entristecem. Uma é se ela sai daqui e se perdeu. Aí eu pergunto, Senhor, no que falhamos? Porque se perdeu. Duas, a segunda coisa que me entristece, quando a pessoa, ela não honrou o lugar que Deus a confiou na casa dele. Porque todo lugar que você ocupa nesta casa foi confiado por Deus. E se você ocupa um lugar, você ocupa um lugar porque Deus disse para você ocupar. Por isso você precisa ser o trabalhador da seara. Por isso você precisa honrar aquilo que foi entregado para você. Por isso você tem que subir de forma correta para fazer a obra do Senhor, desde que seja cumprimentar o irmão na porta, estar ali no banheiro, estar na cantina, estar aqui no microfone. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. A obra do Senhor não é o seu trabalho, que muitas vezes fazemos de meia boca. A obra do Senhor é com integridade e com muito temor. Porque eu estou liberando a palavra. E antes de liberar a palavra, esta palavra tem que ter resultado em mim. Há uma diferença de pregar a palavra e há uma diferença de você ser a palavra. Eu quero ser a palavra. Esta igreja, nós queremos ser a palavra. Nós queremos que cada um que ministre a palavra seja a palavra. E é tempo de liberar você desse lugar de aprisionamento. É um lugar cansativo. É um lugar de protocolos, é um lugar de cumprir datas, horários, de cumprir festividades. É muito exaustivo. Eu não tenho nada, você não tem que nada, você não deve nada, eu não devo nada, ninguém deve nada, nós só devemos ao Senhor. E Ele não nos deve nada. A única pessoa que não tem que nos dar, que não deve nada é Ele. Nós devemos tudo a Ele. Nós devemos uma salvação, a vida eterna. O resgate de uma vida de não irmos para o inferno. Que é graça sobre graça. Qual é o tema deste ano? Plenitude, graça sobre graça. É viver a plenitude de Deus. Graça sobre graça. É um ano de irmos no lugar da presença de Deus, e eu quero ver esta igreja livre, eu quero ver esta igreja livre, você não está aqui nem por mim, nem pelo pastor Luiz, nem por ninguém, você está aqui para o Senhor, é para Ele que você cultua, é por Ele que você vive, é por Ele que você deixa os seus domingos para estar aqui. Tudo é para Ele. A sua vida é dEle. Você é somente dEle. E quando você encontra esse lugar, Ele começa a te honrar. Ele começa a trazer pessoas que olham para você com respeito, com honra, com amor, porque vê Cristo em você. Pessoas que se achegam e querem ouvir o bom conselho, querem ouvir a boa palavra, porque sabe que você é a própria palavra de Deus, porque você passou a viver esse lugar nele, e isso é maravilhoso, isso é poderoso, os seus relacionamentos é saudável, o seu relacionamento é livre, você não tem sede de chamar atenção, você não tem sede de gritar e de chamar atenção, a sua alma está alinhada, o seu espírito está alinhado, a sua mente está lúcida. Você é curado, você é livre, é livre, é livre, é livre, é livre. O diabo tem usado encantamentos para aprisionar amizades. É aquela amizade de súplica, me dá um pão, me dá uma atenção, você consegue me dar uma atenção? Você consegue me dar uma atenção?
Você consegue, fulano não curtiu, fulano não curtiu, não curtiu, fulano não compartilhou, fulano não compartilhou. Você não consegue, você precisa daquilo, e você sofre, você morre, você paralisa. E aí, você quer fazer de tudo para agradar aquela pessoa. É um instrumento de Satanás. Isso tem que sair do seu meio de escravidão. É tudo que ele quer. É tudo que ele quer. É tudo que o inimigo quer isso, e ele te coloca nesse nível. Pastora, isso representa que ao orar vai manifestar demônio? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que a sua alma está presa. A alma é que sente todas as coisas. As emoções, elas surgem da alma. Por isso que a alma tem que estar alinhada com o Espírito, fortalecido com o Espírito Santo de Deus. A sua mente, que tem as memórias. Aí você começou a sofrer rejeição lá da infância. Você começou a sofrer rejeição dos seus pais, da sua mãe. Muitos na escola. A escola é um grande lugar de rejeição. É onde o governo do inferno tem operado dentro das escolas, rejeitando você porque você é gordo, você é magro, porque você não tem um celular legal, porque você não tem um tênis legal. Aí você começa a viver uma luta dentro da sua casa, porque você quer ter coisas de marca, você quer fazer parte de um núcleo de amizade, e dependendo do convívio que você faz, e que você faz parte desse núcleo de amizade, você começa a entrar no que você não deve, que é drogas, e tantas outras coisas, bebidas, e tantas outras coisas. Pai, mãe, que teu filho veja na sua casa esse lugar de amparo. Mas você precisa orar, chorar, para que teus filhos tenham amizade dentro da casa do Senhor. Você precisa incentivar os jovens e adolescentes terem relacionamentos dentro da casa do Senhor, para que eles não dependam de um relacionamento. É tão desesperador tudo isso, é tão desesperador tudo isso, que isso existe dentro da própria comunidade de jovens e adolescentes da igreja local. Se fulano senta com fulano, eu não falo com ciclano. Que espírito habita nesse meio? Não é o Espírito Santo. Com muito temor eu trago esta palavra. Eu não aguento mais olhar para pessoas verem sofrer. E eu não aguento ver você também sendo manipulado pelo inimigo, agindo dessa forma, manipulando, inconsciente. O Senhor falou para mim isso, Maia, pessoas são manipuladoras, mas elas não enxergam que elas são manipuladoras. Elas não enxergam quanto elas estão matando. E aonde, por eu ir nesse lugar, que eu passei a olhar a igreja de uma outra forma. Eu quero agora te levar a um lugar de arrependimento. Eu quero só o teclado tocando agora. Só o instrumento do teclado. Não porque é o Mateus, meu futuro genro, mas é porque foi a direção que o Senhor me deu na hora da ministração. É tempo de arrependimento. É tempo. Passamos a responder pela outra pessoa. Passamos a determinar como deve ser a vida da outra pessoa. Passamos a conduzir a vida da pessoa. Passamos a mentir quando dissemos que temos relacionamento com determinadas pessoas. Passamos a mentir quando dissemos que a pessoa nos chamou para tomar um café e nós dissemos outras coisas, que encontramos, que cruzamos, e dissemos que a pessoa chamou, mas você não reconhece que você foi atrás. Tudo isso é esterco
tem que ser removido da sua vida. O Senhor diz: chega. Eu o fiz para ser livres. Por meio de mim. Por meio dele. Por que Jesus veio? Para rasgar o véu? Para tirar de tudo isso. Os fariseus eram os manipuladores. Ele representa a casta manipuladora. A casta que manipula. É tão sério isso que quando um filho discorda da mãe e do pai, a mãe e o pai terminam indo para falar do outro filho. Para o outro filho daquele filho. Olha que terrível isso. Olha como vai causando a divisão e separação dentro da casa. Semelhantemente, irmão com irmão. Olha como é o negócio. Assim acontece dentro da casa do Senhor. Assim acontece. Quantos nomes nós colocamos? Quantos partidos nós tomamos? Quantas coisas nós aceitamos? É tempo de você sair. Você tem perguntado: Senhor, por que coisas não acontecem? Porque eu não vivo as coisas que eu tenho que viver. Aqui está uma boa resposta para você. O que você tem aceitado consigo mesmo. O que você tem vivido. O que você tem feito consigo mesmo. Tudo isso é o que você faz consigo mesmo. Porque você não vai matar o seu irmão. Você não vai afetar o seu irmão. Você está se matando. Você está se aprisionando. Você está pondo correntes em você mesmo. Hoje é tempo de todos nós irmos de encontro a um lugar nele. E eu quero dizer para você, é único esse lugar. É um lugar tão maravilhoso que você não quer ninguém. Você quer a presença. Você faz parte desse lugar. Esse lugar te cura. Esse lugar mostra quem você é. Esse lugar te estrutura. É um lugar com uma estrutura de uma identidade em Deus e uma identidade ministerial que não se corrompe por nada, nem por ninguém, nem por dinheiro algum, nem por fama alguma, por nada. A tua maior pressa é viver nele e alcançar o perdido. Essa passa a ser a nossa maior pressa. É salvar as pessoas de um lugar que nós deixamos de viver. Feche os seus olhos agora. Primeiro você vai pedir perdão. Aumente o teclado, por favor. Esqueça as pessoas à sua volta. Eu quero todo mundo recebendo. O diaconato, todo mundo vai sentar. Eu quero toda a igreja recebendo. Toda a igreja, toda. Se tiver que ir no banheiro, vai, pode ir. Todo mundo, lá na porta, todo mundo sentado. Eu quero todo mundo sentado. Todo mundo, todo o diaconato. Os anjos do Senhor estão cuidando da igreja. Eu quero você recebendo. Você precisa receber a cantina. Todo mundo senta, todo mundo senta. Eu quero você recebendo. Você foi chamado para um lugar nele. Um lugar nele. Esse lugar nos leva a ser nu na presença dele. Esse lugar. Esse lugar. Esse lugar. Você vai começar a pedir perdão a Ele. Me
perdoa, Senhor. Abaixa só um pouquinho, Fernando. Me perdoa, Senhor, o que eu tenho feito comigo mesma. O que eu tenho feito comigo mesma. O que eu tenho feito, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. O que eu tenho feito comigo mesmo. Em que lugar eu tenho me colocado? Em que lugar coloquei tantas pessoas? Fala, Senhor, é tão exaustivo. Eu não quero viver mais esse lugar. Eu não quero, Senhor. Eu não quero, Senhor. Eu quero viver um lugar em Ti. Eu quero viver um lugar na Tua presença. Eu preciso desse lugar. Eu quero ir junto contigo. Eu quero ir de encontro contigo. Durante essa caminhada, tantos anos no Senhor, tantos anos contigo, eu não entendi o lugar do que é o Teu amor, e eu quero viver o Teu amor. Eu preciso viver o Teu amor. Eu preciso viver o Teu amor. Eu não quero estar mais sozinho. Eu quero Te conhecer como um Pai. Eu quero estar perto como um Pai. Eu quero romper as barreiras que me impedem de viver esse lugar contigo. Qual foi o muro que eu construí por eu não acreditar nesse acesso genuíno? De filha, somos chamados de filhos, somos chamados de amigos pelo Senhor Jesus. Comece a ir a esse lugar. Talvez na sua mente te venha uma visão de um jardim, de um campo, do oceano. A visão que estiver vindo na sua mente é esse lugar de encontro que Ele está te levando nele. Um lugar perto nele. Não se distraia. O inimigo vai fazer de tudo para você se distrair. Ele vai lutar para tirar a tua atenção nesse lugar. Luta para viver esse lugar. Você quer esse lugar. Você precisa desse lugar. Porque esse lugar é cura. Esse lugar é cura. Esse lugar não te diminui. Esse lugar não te diminui. Não te diminui. Não te diminui. Ele te ama. Se achegue perto dele. Se achegue perto dele. O que você está sentindo, o que você está vendo, o que vem na sua mente desse lugar da presença não é algo seu, é algo dele contigo.
Deixa Ele te curar. Ele quer te curar. Ele quer derramar do amor dele em você. O amor dele em você. Um caminho tão árduo, um caminho tão árduo. Ele vê o teu cansaço, Oh, Senhor. Esse lugar é um lugar que nos leva a ser livre. Livre da aprovação humana. Livre dos interesses humanos. Livre da aceitação. Livre. É um lugar livre. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Ah, Senhor. Esta casa é tua. Essa igreja é tua. Somos chamados para viver esse lugar. Um lugar único, um lugar único. Oh, Senhor. Leva-nos a esse lugar. Oh, Senhor. Alguns estão se vendo nos braços. Alguns estão se vendo nos braços dele. Alguns estão se vendo bem pertinho dele. Alguns se veem pegando da mão dele. Ele me mostra correntes sendo derrubadas da sua vida. Ah, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada, obrigada. Obrigada, Santo Espírito, por nos levar. Obrigada, essa verdade. Ele começa a preencher do teu amor, do amor dele, do amor santo, do amor sublime. O amor dele é gerado em você. O amor dele é depositado em você. Meu Deus, quanto amor está sendo derramado nesse lugar. Que preenche. Esse amor preenche, ele preenche cada parte do seu interior. Cada parte. Esse amor começa a te alinhar. Ele te alinha. Ele alinha o amor dele te alinha. E ele te alinha nesse momento. O amor dele alinha a tua alma, o teu espírito, o teu corpo, as tuas emoções, o teu pensamento, o teu psique, as tuas memórias. As tuas memórias começam a ser curadas. As tuas memórias começam a ser livre de toda a perda, de toda a ausência do amor, e é preenchido por um verdadeiro amor. Ele começa a te mostrar por que você não conseguia fazer a obra dele, por que você não conseguia exercer o reino dele. Ele começa a mostrar para você. Algumas pessoas ele mostra você tão pequenino, que a vontade é que te levasse você se colocar como se fosse aquele bebê dentro de um útero.
profundo. Ele mostra para algumas pessoas a sua formação, como Ele te formou. Como Ele te formou, como Ele te formou no ventre. Como Ele te formou no ventre. Para algumas pessoas Ele mostra por que da sua profissão. Porque Ele te deu essa profissão e o lugar que Ele te colocou. Para gerar o amor dEle naquele lugar. Por isso Ele te traz para esse amor. Oh, aleluia. Pessoas estão recebendo a restauração no útero. Ele gerando cura no útero materno. Trazendo a maternidade no seu útero. Não saia desse lugar. Eu quero que você se movimente nesse lugar que você está nele. Se a tua vontade é chorar, chora. Se a tua vontade é se encolher nos bancos, se encolha. Se a tua vontade é sentar no chão, sente. Se a tua vontade é movimentar, movimente. Vai para esse lugar. Vai para esse lugar. É um lugar tão perto. Tem pessoas que Ele está mostrando coisas que Ele te deu para escrever. E Ele mostra que foi a voz dEle te levando você a esse lugar de escrever. Ele diz: te fiz meu. Te fiz meu. Eu te fiz meu. Eu te fiz meu. Menina, menina, menina. Menina, menina, menina. Ele fala isso para uma pessoa. Diga a Ele que você quer mais. Eu quero mais, eu quero tudo, Senhor. Eu quero tudo, eu quero esse lugar. Eu preciso desesperadamente desse lugar. Eu sou feliz e grato por viver neste lugar. Esta é tua casa, este é teu povo. Quero vê-los livres, quero vê-los num lugar único contigo. Quero vê-los num lugar único, 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 onde eles recebem todo o teu amor, cada um desses que aqui estão. Que cada um que o Senhor enviar para esta casa, Pai, venha para esta casa, para viver um lugar único contigo. Qual é a minha missão? A minha missão é levar as pessoas a viver, a ir para esse lugar contigo. Que esta casa seja um lugar que leve as pessoas a viver
um lugar contigo. Que nós, pastores, presbíteros e líderes, sejamos aqueles que levem as pessoas a viver um lugar contigo. Onde ninguém nos deve nada, onde nós não devemos nada, porque vivemos um lugar contigo, e isso é maravilhoso. Ajuda-nos a encontrar cada vez mais esse amor, que esse amor seja inesgotável dentro de nós, porque este teu amor mostra a essência de quem somos. Este teu amor nos tira de toda a inconformidade desta vida, deste mundo, e nos leva a viver um lugar pleno, porque nos encontramos em Ti. Que o Teu povo se encontre em Ti, Senhor, como o Senhor tem me levado a me encontrar em Ti, como os discípulos se encontraram, o apóstolo Paulo, Senhor, e os apóstolos, ó Pai, eles se encontraram em Ti, e eles entenderam o que é esse lugar. É maravilhoso. É um lugar que nos fortalece, que nos prepara, que nos torna forte, que mostra em todo o tempo que não somos sozinhos e que estamos contigo. É um lugar de paz. Você é merecedor. Se você veio de um lugar que você sempre recebeu o sentimento de que você não é merecedor, você vai derrubar isso. Você é merecedor. Como filhos agora, filhos que você é, que você receba os presentes do Pai, que você receba os presentes do Pai. O filho ama receber o presente do Pai. Que você receba agora. Que você receba. Sinta a alegria dele sobre você agora. Uma grande alegria começa a tomar você. Uma grande alegria. Oh, Deus.
Um amor entregador, que nada, nada, nada se perde. Quanta verdade desse amor, quanta verdade desse amor, como eu amo esse amor, quanta verdade é o teu amor. Ai, como é lindo se sentir pequeno nos teus braços, como é lindo se sentir tão pequeno nos teus braços. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar a esse lugar. Oh, deixa Ele te levar a esse lugar, esse lugar, esse lugar. É o lugar nele, é o lugar nele, é o lugar nele. Ele fala, eu estou nesse lugar é meu, e você é meu. Você é meu, você é meu. Ele fala, você é meu, você é meu. Ele fala, você é meu. Ah, se permite cuidar. Se permite te cuidar de você. Você é meu, você é meu. Ah, você é meu. Ele fala, você é meu, você é meu. Como é lindo esse lugar. Oh Deus, como é lindo, Pai, Pai. Oh Pai, Pai, eu quero esse lugar, Pai. Eu quero esse lugar. A igreja quer esse lugar. A igreja deseja mais esse lugar. Queremos ser íntimos teu. Queremos ser íntimos. Tira as dependências humanas. Tira o amor que sufoca. O amor falso. O amor árido. Tira o amor árido. Traz o amor teu. É o teu amor, é o teu. Eu quero o teu amor. Eu quero. Ele me traz um espelho. E ele fala que o amor dele reflete por meio de um espelho quem você é. E a beleza que você é. Você precisa se ver agora. É hora de você se ver. É hora de você ver como você é lindo. Como Ele te vê, como você é lindo para Ele. Você é muito lindo para Ele. Você é muito lindo, você é muito especial. Você é muito especial. Você é muito lindo para Ele. Você é muito lindo. Você é muito lindo. Você é muito lindo. E é hora de você se ver nesse lugar. Você é muito lindo para Ele. Se veja. Se veja. Se veja. Veja. Ele está te curando. Você que tem vivido isso, uma experiência linda, eu quero que você levante e comece a testificar o que você está vivendo. Para que as pessoas comecem a ver o lugar que você está vivendo. Para aqueles que não estão conseguindo, eu quero que você se coloque em pé agora e você venha aqui do meu lado. Não importa quantas pessoas sejam, você vai se levantar. À medida que você vai conseguindo e você vai vir até aqui e você vai dizer o que o Senhor está fazendo com você. Eu quero que você venha aqui. Levanta e venha aqui. E diga o que o Senhor está fazendo com você. O que o Pai está fazendo com você.
Se você não consegue levantar, levanta a sua mão e eu vou até você. Mas eu quero que você expresse o que o Pai está fazendo com você. Eu quero que você diga o que o Pai está fazendo com você. Eu quero que você diga o que o Pai está fazendo com você. Levanta as tuas mãos, diga. Não tenha vergonha. Então, no começo da oração, eu via a rocha, né? E eu sempre peço para que o Senhor me fortaleça como uma rocha, porque eu venho vivendo essa depressão. E cada dia, né, pior e tudo. E eu venho sempre pedindo para Deus. Aí Ele me mostrou a rocha. Aí depois a pastora falou sobre o espelho, que eu tinha que me ver, porque todo dia eu me rejeito, aí eu mudo um pouco o meu visual para ver se eu melhoro, né? Mas eu senti que Deus está me libertando disso, em nome de Jesus. Sim. Uma presença de Deus muito grandiosa, e Deus está fazendo, Ele continua fazendo na sua vida. Continue em espírito. Quem mais pode falar algo? Quem mais? Vamos, igreja. Se movimente para que outros se movimentem. No começo da oração, o Senhor me levou a um quarto onde só tinha um guarda-roupa e uma espécie de um closet, tudo marrom, tudo rústico. E o Senhor começou a falar: abre o guarda-roupa. E Ele começou a tirar coisas e mostrar coisas que falou: isso não, isso é lixo, troca disso, larga disso. Então, de repente, o closet ficou todo vazio. O Senhor pegou o saco de lixo e falou: isso aqui vai para fora. Agora vamos começar a pintar. E eu comecei durante a oração a ver aquele quarto rústico, aquele closet rústico ficar branco. Eu comecei, Deus, ver que eu começar a decorar o quarto. E o Senhor me mostrou, quando falou do espelho, falou: olha agora para o espelho. Era um espelho bonito, não estava lá, mas agora estava. E Deus me mostrou quando eu era criança. Deus falou assim para mim: é assim que eu quero que o seu coração se mantenha em relação ao meu amor. Um coração, um amor de criança. Eu comecei a chorar. E eu sempre me perguntei: Senhor, por quê? Por que eu, Pai? E eu perguntei para Ele no quarto: por que eu? E Ele disse: não é por quê, mas é para quê. E é para a minha glória. Anos atrás eu pisei num lugar, em outro país. E o Senhor falou comigo: é aqui. 2019 foi isso. De lá até aqui eu sempre soube que eu tinha que voltar para lá. E que era ali onde o Senhor tinha me chamado para salvar almas e salvar vidas. Naquele lugar. E aí aconteceu toda uma história na minha vida, muitos complexos, muitos processos, muito pecado, muita dificuldade. E quando eu fechei os olhos, o Senhor me trouxe a esse lugar. Hoje. E quando Ele me mostrava esse lugar, tem uma praia atrás.
E ele me dizia, você vai batizar as pessoas naquela praia. E ao mesmo tempo que eu via esse lugar, que era um sonho muito grande, eu via umas costas, tipo de uma barata. Tipo, era feio, era muito feio, era marrom, meio... parecia coisa de hipopótamo, umas costas assim, feia. E ela era muito machucada. Essas costas eram muito machucadas. E eu via que esse sofrimento eram as minhas costas. E ela tinha profundos vãos, assim. E os chicotes vinham, eles não paravam. Não paravam, de modo algum, eles nunca paravam. E o Senhor me trouxe a pregação que o pastor Luiz pregou no último domingo, quando Paulo sabia que ia para os lugares, que ele ia ser açoitado, que ele ia ser morto, que ele ia ser preso, mas ele ia com alegria. E aí você começou a ministrar sobre a alegria. E aí eu entendi o quanto não importa. Não importa, não importa. E é o Senhor fazendo essa casca ficar dura para que o sofrimento não importe mais. O que vai importar é a pregação, o que vai importar é o chamado, é o que Ele tem nos dado. E o Senhor também me levou a pensar assim, a grande resposta que você procura para tudo é o amor, é o meu amor. Não existe um curso que vai lhe dar, ou isso, ou aquilo, ou X, ou Y. É o amor. O amor é a resposta do mundo. É a minha resposta. Antes de qualquer resposta, é a minha resposta. E ele dizia, você já tem. Se contente. Porque quando o Senhor Jesus foi batizado, foi, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Amado. É sobre o amor de Deus sobre mim, sobre o amor de Deus sobre nós. E é isso. Tive a visão dele beijando seu rosto, sua testa. Quem mais? É rápido. A primeira coisa, a visão que eu tive, a primeira visão foi como eu estivesse vendo um mar muito grande. Essa era a visão que Deus queria, era um lugar. E eu sei qual o lugar que Deus falou comigo. E depois ele me levou às ondas, mas as ondas muito grandes. Só que eu mergulhei. Quando eu mergulhei, aí eu pude ver as águas cristalinas. Essa visão que Deus dá, quando a gente tem uma visão na ótica dele, da maneira dele, como ele faz eu ver, né? Depois ele me fez subir a essas ondas, né? Essa dimensão onde Deus, um mar muito grande, lugar muito grande. Isso são nações, são lugares, são onde Deus quer nos levar e quer me levar também. E depois ela pranou. Quando ela pranou, eu saí daquele mergulho e vim de volta. As minhas vistas estavam toda como se eu estivesse ainda lá na mergulhada, né? Porque você fica todo, quando você mergulha numa água e você fica com os olhos ainda com muita água, né? E Deus quer nos levar à dimensão, assim, na minha maneira que eu vi, da minha vida, a dimensão do que Ele quer, deseja onde eu esteja. Estar com Deus é sempre esse mergulhar dessas águas tranquilas, refrigerando a alma, e da dimensão que Ele quer nos levar, ou que Ele quer me levar, foi essa dimensão. Eu tive outras visões, mas essas eu não quero compartilhar. Essa é a maneira que Deus se revela, Ed. A maneira que Deus se revelou para mim é numa casa no campo, aonde nesse lugar Ele se encontra comigo. Tem uma pessoa que eu ministrei e essa pessoa, Deus se revela com essa pessoa como se ela fosse num oceano. Deus levasse ela a ser como levasse ela a correr no meio das águas, como se tivesse sendo um cavalo livre, levando essa pessoa a ser livre nele. Bom, esses dias eu tenho estado em uns dilemas comigo mesma e eu orei a Deus. Falei, Deus, eu me senti fortemente tentada a voltar para a caverna e me esconder. Eu falava, Deus, esse lugar é melhor.
aqui ninguém me vê, eu fico quietinha, né? E hoje na oração foi algo tão lindo, porque quando eu fechei os meus olhos, eu tive uma visão que eu vou tentar descrever, porque é como se eu estivesse em uma moita escondida e eu ouvisse alguém me chamando. E eu andava no meio, fazendo assim, assim, bem abaixadinha assim. Quando eu finalizava as últimas folhagens, eu via um campo aberto, mas era tão lindo que eu não sei nem explicar. Lindo demais, ensolarado, sabe aquelas folhas amarelinhas, tipo outono? O outono chegou, mas eram muitas, muitas folhas, lindo, céu azul, a coisa mais perfeita que eu posso descrever. E eu estava como se eu tivesse vestida com um vestidinho branco e aqueles arquinhos com florzinha assim, e eu sorria muito, e eu começava a correr muito livre pelo campo. Eu corria, e eu olhava para trás e eu não via o rosto de Jesus, mas é como se eu visse o braço dele, ele sorrindo para mim, tipo, eu estou te acompanhando, pode ir mais, pode ir mais. E eu corria e olhava para ele, e aí eu virava e dava as mãos e a gente caminhava junto. Era muito doido isso. E eu sentia uma alegria muito grande no meu coração. E Deus falava para mim, não é esse o lugar que eu tenho para você. É um lugar de liberdade. E eu me senti totalmente livre. Livre de qualquer pensamento, seja do que os outros pensam, seja do que eu penso sobre mim, mas do que Ele tem. Porque a honra e a glória pertencem a Ele. Ele nos chamou para a liberdade. Interessante, sendo livre de si mesmo. É poderoso. Ser livre de si mesmo. Você? A pastora estava ministrando, né, sobre relacionamentos. E no final, que ela estava falando sobre relacionamentos, que meu irmão estava subindo ali, né, para tocar, Deus meio que abre os meus olhos e me mostra que eu estava presa a uma determinada pessoa. E igual a pastora deu exemplo, assim, às vezes você acha que é até bom, não tem nada de errado, nada de ruim, só que é algo que te limita, é algo que te prende. Você sempre faz alguma coisa pensando, será que essa pessoa vai notar? Será que eu vou ser vista? Será que vai gostar? Se não vai gostar? Se não gostar, eu não faço mais, sabe? E eu senti essa manhã Deus me presenteando com a liberdade. Que eu sou uma pessoa que gosta muito de liberdade, de ser livre. E mais uma vez Deus está me presenteando com a liberdade dEle, com a liberdade do amor dEle. É tão sério isso que você ama ver o vento bater no seu cabelo. Representa a sua liberdade. Os cabelos voando. É esse lugar que Ele te leva. Eu quero falar duas coisas para você. Você vai voltar, esse é o lugar que você deve voltar. Esse é o lugar que você volta, esse lugar que Ele te levou. É nas águas, é nesse quarto, o meu é nessa cabana, nas terras escocesas. Eu amo esse lugar, um dia eu vou conhecer esse lugar. No jardim, no campo, aonde? Aonde você vai voltar a esse lugar? Ele vai continuar gerando, é o lugar de encontro seu. E Ele vai te levar a viver esse lugar. O que vai acontecer? Estou dizendo para você que não é para você deixar de ter as amizades que você tem, porque você as ama, mas você vai aprender a realmente como amar essas pessoas, essas amizades, e como conviver com elas de forma livre. E isso é poderoso. Semelhantemente, família, casamento. Vai parar de ser casamentos possessivos, entendeu? Controladores, pais e filhos. É algo maravilhoso. Amém? Se você que viveu experiências, escreve para mim. Liga para mim. Eu vou adorar te ouvir. Porque isso traz uma alegria na minha vida. Porque esse lugar que Ele te leva me enriquece.
e me leva a crer mais ainda no que eu devo continuar vivendo nele. Amém? Coloque-se em pé. Nós vamos encerrar. Não sei nem que hora é, extrapolei de novo. Medi meio, mas acredito que valeu. Amém?